Olá, tudo bem? Estamos iniciando mais um podcast da Associação Comercial de Jundiaí, né? Esse que é um episódio para falar de um ponto-chave estratégico dentro de toda e qualquer empresa, né? Nós tivemos uma primeira série voltada para os empresários, né? Dicas para a pessoa ter sucesso, enfim. E agora a gente está numa segunda série, num episódio do qual a gente vai falar de recursos humanos. E hoje, para falar desse assunto, eu trago duas profissionais bastante renomadas, né? Olhei aqui o currículo delas, a ficha é uma ficha bem extensa, né? De cursos, treinamentos, passagens, vivências. E eu quero primeiro apresentar para vocês Rose Cerezer, minha amiga, psicóloga, clínica organizacional, né? Ela que é empresária, à frente da Viva Trans há 25 anos, né? É isso, Rose? Isso, agora entregou a idade. Obrigado pela presença, Rose. Eu que agradeço, Mac. Muito obrigada, é muito bom estar aqui com vocês. Você sabe que a CE mora no meu coração, né? Eu acho que a gente tem muita coisa hoje para falar, inclusive de RH estratégico, partindo dessa instituição que eu acredito e tão forte aqui na nossa região. Legal. Muito obrigada por ter me convidado. Eu que agradeço, Rose. Muito obrigado. E também a Patrícia, né? Patrícia Galhano, ela que é doutora em RH pela USP, ela é sócia da Facton RH, né? Está aí há 10 anos no mercado, já teve várias passagens por grandes empresas, depois eu quero que vocês falem um pouquinho de tudo isso, né? E indo direto ao ponto. Rose, me fala, qual a importância do departamento de RH para as empresas? Mudou de ontem para hoje? É importante mesmo? Fala pra gente. Sem dúvida, né, Patrícia? Com certeza. Mudou muito, porque o RH hoje, realmente, quando a gente fala em RH estratégico, ele parte do negócio, né? No passado, o RH era meio tido nas funções administrativas. Confundido com o departamento pessoal, exatamente. Não é? Se fazia folha de pagamento, se pensava... Colher impostos. Isso, pagava os benefícios, né? E aí... Contratava e demitia. Contratava, demitia, fazia lá uma triagem de currículos, né? Pensando nas funções, né? E nas experiências que a pessoa teve. E não se pensava em modelo da organização, modelo cultural. Não se pensava em talentos e perfil daquela organização para você levar pessoas alinhadas ao perfil para trabalhar na organização e muito menos em levar o RH para os planejamentos estratégicos. Então, tudo se decidia na empresa, por exemplo, você era o dono da empresa ou sócio da empresa. Você resolvia e depois você comunicava ao RH. Olha, nós vamos ter que contratar isso para fazer o trabalho do RH, né? Não era assim, Patrícia? Era, e uma coisa que eu percebo hoje em dia é que a gente está trabalhando com empresas intensivas em conhecimento. Tudo aquilo que é burocrático, a tecnologia faz para a gente. Sem dúvida. Dentro do processo de inovação que a gente está vivenciando, não é, Rose? Sem dúvida. Principalmente quando a gente fala em RH com People Analytics, tudo que é burocrático, o sistema faz, mas o que é core principal é o capital humano. Então, acho que o RH tem esse novo olhar estratégico para o capital humano, que são as pessoas, e para esse conhecimento que eles geram, que isso efetivamente tem um valor agregado imenso, é o que posiciona as empresas dentro de um patamar bastante diferenciado no mercado. Tanto que a gente tem algumas empresas que são ícones no mercado, como Microsoft, Apple, Samsung, todas elas intensivas em conhecimento, olhando para o capital humano. Então, acho que essa é a nova pegada do RH estratégico. Bacana. Assim, né? A gente sempre comunica muito bem com o pequeno empresário, com o médio empresário. E aí, eu penso que aquele que está iniciando, muitas vezes empreendendo, ele tem uma visão do RH, que o RH é aquele que faz o olerite, que junta a documentação. É bem diferente disso. Sim, na verdade, isso é um pedacinho da área de pessoas, que não é a área de desenvolvimento, seria a parte de pessoal, né? De fazer a parte de folha administrativa só. Então, o RH é muito mais amplo do que isso, né? Ele existe justamente para cuidar do capital humano. Eu acho que o empresário, mesmo que seja um micro, que entender isso, ele vai estar à frente e vai conseguir atingir os objetivos dele. Porque uma das, vamos dizer assim, das necessidades, quando você pensa em pessoa, é estabelecer metas, né?
Então, que metas eu vou criar para os departamentos, mas, acima de tudo, que meta que eu vou criar para a organização? Então, às vezes, as pessoas, quando não têm muito esse conhecimento de RH, eles criam um ambiente competitivo dentro da empresa e não um ambiente saudável e cooperativo, né? Porque, assim, quando eu falo em meta de departamento, eu falo em meta para se construir um objetivo maior, não uma meta para criar várias empresas dentro da mesma empresa. Que né? competem entre si. Que competem e não cooperam entre si. E, às vezes, os departamentos, eles são interdependentes. Às vezes, não. Sempre. Sempre são interdependentes. Sempre. Né? E aí, se eu crio esse ambiente competitivo, eu acabo não criando esse modelo cooperativo e engajado, que a palavra é engajamento. Engajamento. Né? Engajamento para gerar retenção. Reter os talentos, que é aquilo que a gente falava há pouco, antes de iniciar aqui o nosso podcast, né? Sim. Eu posso ter pessoas talentosas trabalhando comigo, mas se eu não souber identificar qual é a necessidade daquela pessoa e não souber reconhecer o talento daquela pessoa, ela vai embora. Eu vou perder essa pessoa para o mercado. Né? Aí, às vezes, a gente ouve assim, algumas pessoas, não sei se você também já ouviu isso, mas nós temos que tratar todos iguais. Já. E não é bem assim que a gente consegue lidar no dia a dia. Ou seja, desafios tem de monte. De monte. Até porque as pessoas não são iguais. Exatamente. E elas não fazem entregas iguais. Então, quando a Rose fala, a gente estabelece metas, eu vou estabelecer uma meta do departamento, mas eu tenho que olhar para a meta daquela pessoa e fazer esse combinado, esse bem bolado, para ela ter condições, inclusive, capacitá-la para ela entregar. Porque senão eu efetivamente vou minar todo o ânimo que ela tem, toda a motivação que ela tem, eu não retenho. Exato. Patrícia, e quais são os principais desafios assim que vocês percebem dentro das empresas? Existem alguns pontos assim, esse é desafio, a gente chega na empresa, esse tipo de problema tem, ou esse tipo de desafio, não sei como você coloca. Tem algumas situações assim? Eu percebo, dentre as empresas que eu presto serviços, que o que acontece? Elas têm uma facilidade um pouco maior em captar as pessoas. Mas na hora que eu tenho que retê-las, então eu tenho que ter políticas, eu tenho que ter trilhas de carreira, eu tenho que ter algum arsenal de ferramentas para reter aquela pessoa, porque eu já investi para contratá-la. E muitas vezes as empresas se perdem nisso. E muitas vezes elas também não conseguem entender que ela já tem um talento interno que ela pode aproveitar. E quando ela capta do mercado, ela cria um clima que não é favorável para aqueles que já estão lá colaborando. Então, como é que eu faço esse balanceamento entre o que eu trago, o que eu já tenho e o que eu ofereço para eu reter? Porque o que eu percebo é que o grande desafio de pequenas, médias e grandes empresas, agora eu vou focar até nas médias, que é o meu público maior, é reter esses talentos. E muitas vezes as pessoas fazem uma conta de 6 por meia dúzia. Exato. 6 por 4 já também. E elas se arrependem. E depois não tem como voltar atrás. E a pessoa, né? A gente estava até conversando um pouquinho nos bastidores aqui. As pessoas, elas podem tanto levar você para o sucesso, quanto levar você para o fracasso. Exato. Né? Então, a boa gestão, a boa contratação faz parte de tudo isso para que a empresa avance, né, Rose? Então, mas aí quando você fala assim, boa contratação, o que seria uma boa contratação, né? Porque, na minha visão, eu não sei como que a Patrícia vê isso, mas a boa contratação é quando você alinha com essa pessoa que vai fazer parte do seu time, para que ela vai fazer, por que ela vai fazer parte desse time? Né? O que eu entrego na minha empresa? Qual é a minha missão como empresa? Né? Porque quando a gente fala em missão, pressupõe que você quer entregar alguma coisa para alguém, né? Sim. Não existe uma missão, eu quero entrar aqui porque eu quero ser gerente, diretora, presidente, quero ganhar bastante dinheiro, viajar, conhecer toda a Europa. Isso não é uma missão, né? Missão é quando eu vou entregar algo para alguém. Então, quando você vai fazer essa captação de recurso, é muito importante você alinhar também as expectativas, porque essa pessoa está vindo, mas ela se encaixa nesse modelo cultural, né? Qual é o meu produto? Qual é o meu serviço? O que eu entrego? Como que eu quero ser visto e lembrado pelo meu cliente, pelo meu fornecedor, pelos meus funcionários, né? Quais são os valores que vão nortear isso, né? Porque, de repente, na entrevista, você já começa a sentir que os valores que aquela pessoa traz não são compatíveis com os valores da sua organização.
E aí ela pode ter um currículo lindo, maravilhoso, mas se ela não couber dentro da tua estrutura, do teu modelo cultural, se ela não... modelo de negócio. O seu modelo de negócio, né? Você pode fazer... Você não vai reter esse talento. Ela não, né? Ela não vai ficar. Eu até uso uma palavra diferente de você, Rose. Eu não uso missão, mas se ela não tiver um propósito Sim, alinhado com o propósito do negócio, nem a Rose falou, ela não fica. Sim. Na verdade, o propósito, ele vai além da missão, né? A missão é a entrega, mas assim, é lógico que o propósito tem que estar muito claro para a pessoa qual é o dela também de vida. Porque ela pode entrar achando que ela vai fazer parte daquele contexto, mas não faz sentido para ela. Então, se não faz sentido uma vida sem propósito, ela não fica. Ela não fica, né? Então, ouvindo o que vocês estão falando agora, eu, pequeno empresário, vou lá, entro nas redes sociais, mando para os meus amigos que eu estou contratando. E contrato uma pessoa. Tá certo isso? Ou eu estou fadado ao erro? Ou seja, qual é a pergunta que eu quero levar para vocês? Para que você traga realmente uma pessoa para sua equipe, para que ela cresça com você, para que ela esteja alinhada com os seus propósitos, é interessante que um profissional de RH faça essa contratação, entenda a minha empresa como ela funciona, para daí trazer o profissional. É isso, Rose? É isso, mas você pode sim trazer uma pessoa para a tua empresa, porque ninguém melhor também do que você para sentir quais são as suas dores, as suas crenças, os seus valores. Então, assim, o RH, ele tem que andar junto, ele não precisa ser, vamos dizer assim, a estrela da companhia. Ele né? é um coadjuvante importante. E nem a última bolacha do pacote, né? Que às vezes a gente também tem esses problemas de egos que fazem muito mal, né? Sim. Então, dentro de uma empresa, o RH tem que caminhar junto, ao lado, né? E ele não precisa dar a palavra final. Ele está aí para apoiar. Eu sempre digo, né, que o RH é um departamento, é um setor para servir os outros departamentos, né? E, às vezes, as pessoas confundem e entendem que as pessoas estão lá para servir o RH. E aí que tá tudo errado. Aí né? dá um nó. Aí dá um nó. Porque ele é um parceiro. Ele é um parceiro. Então, assim, se você falar assim, ai, Rose, está errado eu trazer uma pessoa para minha empresa, se você compartilhou com ela quais são os seus objetivos, né? Se você compartilhou, quem melhor do que você sabe como é o modelo cultural da tua empresa, você só vai validar isso com o RH no sentido de identificar a parte comportamental, né? Fazer talvez um mapeamento psicológico, um mapeamento comportamental, para ver de que maneira você vai potencializar esses resultados, né? Porque a pessoa vai trazer tanta coisa boa, você já ouviu do seu amigo. Olha, essa pessoa é maravilhosa. Aí tem aquele RH cheio de ego que vai falar, não, já gostou, já é amigo do Mark, não vamos chamar. Se ele está olhando para a organização, ele vai falar, se é amigo do Mark, é bom, por que não aproveitar esse talento na nossa empresa? A gente só precisa adequar, vamos ver como que é o comportamento dele, quais as competências que ele tem, qual área que ele se encaixa. E não tem problema vindo do presidente, do diretor, do secretário, do vizinho, sabe? O networking existe. Agora, o que precisa é você alinhar essa pessoa ao teu modelo cultural. Não contratar só porque é amigo do Mark, que é amigo da Rose. A Rose mandou um currículo para você. Ah, é a Rose que me mandou. Não, tem que estar alinhado ao teu modelo de negócio. Aí não teria problema nenhum. Você colocou uma palavra que eu gosto bastante e eu quero jogar para a Patrícia explicar. Você falou de mapeamento comportamental, né? Então, para quem está nos assistindo e não sabe, Patrícia, explica o que é um mapeamento comportamental, de maneira fácil para que as pessoas entendam. De uma maneira geral, cada um tem um comportamento que predomina, que ele se sente mais à vontade. E aí, quando ele se sente mais à vontade com aquele comportamento, é onde ele demonstra mais aquelas pessoas dizem atitudes. Existem algumas... Vamos pensar assim, existem algumas funções, alguns cargos que demandam alguns comportamentos. Por exemplo, eu sou da área comercial. Necessariamente, eu tenho que ser uma pessoa comunicativa, extrovertida. Existe dentro do mapeamento comportamental um perfil que é mais extrovertido e comunicativo. Então, quando a gente trabalha no processo, que nem a Rose estava falando, que eu tenho que ter uma adequação cultural, mas eu também tenho que ter uma adequação comportamental, a gente faz alguns testes com o candidato para ver se aquilo que é a função que ele vai exercer, ele tem o perfil mais adequado para fazer o cruzamento, que nem a gente brinca hoje em dia, dá um match. Precisa dar um match do cargo
das funções com Exato. perfil. Da liga. Da liga. Tem que dar liga. E aí, retomando o que a Rose estava falando, pode ser seu amigo, mas ele vai ser submetido ao processo seletivo. E se ele atender, por que não contratá-lo? Agora, pode ser que ele também não atenda. Não é porque ele foi uma indicação que ele não é um bom candidato. Ele vai passar pelos mesmos processos, daí que eu acho que é o processo de isenção. Eu posso indicar, mas eu tenho um processo. E eu preciso, assim, Rose, falando com relação ao perfil comportamental, eu preciso trazer para minha empresa pessoas com o mesmo perfil que o meu, ou ter perfis diferentes vai fazer, inclusive, que a empresa tenha inteligências diferentes e vai fazer com que ela cresça? Não necessariamente, porque o que você precisa é identificar qual é o modelo cultural que você quer que a sua empresa tenha, né? Então, por exemplo, eu já tive casos que eu coloquei dentro de uma área, que seria a área de inteligência financeira, dentro da empresa, eles queriam uma pessoa diferente. Vamos colocar uma pessoa que fala mais, as pessoas aqui são muito focadas, são muito voltadas para números, são muito analíticas e não são de se comunicar com os outros, são mais retraídas. Fizemos essa busca, colocamos essa pessoa lá. Foi um choque cultural lá. E fez muito mal para a área, porque nessa área precisa realmente ter foco, as pessoas têm que estar centradas no modelo analítico, não pode ser uma pessoa que gosta de ficar contando o final de semana toda segunda-feira quando chega, porque ela atrapalha, ela confunde aquele ambiente. Então, esse ambiente ficou contaminado com esse perfil diferente. Mas, de repente, você quer uma mudança no teu perfil da empresa. Então, nada melhor do que você fazer esse alinhamento cultural. Eu vou chamar as pessoas chaves aqui, né? Vamos identificar quais são as nossas forças hoje aqui. Sim. Vamos buscar quais são os nossos pontos fracos que a gente hoje tem por conta de sermos todos iguais, né? Sim. Todos nômades aqui, todos vamos juntos para o mesmo lugar. Quais são as oportunidades que nós estamos perdendo e quais são os riscos de não termos uma pessoa com um perfil diferente do nosso? Então, aí vocês identificam isso. E aí vocês juntos definem. Então, agora acho que a gente precisa de um perfil assim, aqui. E aí busca esse perfil. E aí as ferramentas de psicologia, elas são excelentes para isso. Né? Por exemplo, não sei se eu posso dar exemplo. Pode, com certeza. Dá um case aí pra gente. Eu queria dar um case. Isso, dá um case. O case que eu trago hoje, e trago não porque estou falando com o Mark, presidente da associação, mas porque eu tive o prazer, a satisfação de fazer parte desse processo há 4 anos atrás, quando eu conheci o Elton Monteiro, né, numa reunião de negócios, e ele me contou que estava participando de um processo para se tornar, montando uma chapa para entrar na associação comercial, e me contou todo o histórico da associação, e eu me encantei com o desafio, porque era um tremendo desafio fazer um trabalho na associação, na época. E aí ele me procurou e falou, Rose, eu vou levar uma chapa de ponta. As pessoas são muito boas, muito comprometidas, são excelentes, mas eu preciso contar com você. Eu posso contar com você se eu entrar lá? Falei, vamos lá. E aí nós mapeamos o perfil quando ele entrou, e você estava junto, né? Que eu me lembro bem, né? Você estava junto. Nós mapeamos o perfil comportamental de toda a equipe da CE, todos os funcionários da CE, né? E aí a gente já sabia que tinha muita coisa que precisava ser mudada naquela associação, né? E foi feito um trabalho, assim, do RH, desse trabalho externo do RH, mas junto com os tomadores de decisão, junto com toda a coordenação, e a gente alinhou qual era o modelo cultural que a empresa queria ter a partir daí? Porque houve uma mudança incrível na cultura da ACE, com a entrada de Elton e de vocês há 4 anos atrás. Sim. E isso foi tão bom e alinhado que perdura até hoje. Sem porque dúvida. A gente mapeou o perfil das pessoas. Quem estava bom, quem queria continuar, pulou para dentro do barco. Sim. Aí colocamos as pessoas certas nas funções certas. O que é colocar a pessoa certa na função certa? Onde eu me sinto mais feliz, como a Patrícia falou, né? Onde aquela pessoa ia compor melhor e onde ela ia trazer um resultado melhor para a empresa. Sim. Onde ela tem mais talento. Eu me lembro até da Gláucia, que está aqui pertinho da gente, né? Está nos bastidores. Está nos bastidores, né? E eu falei,
Gláucia, o que é esse potencial seu que está escondido, mulher? Viu? Você estudou numa ótima universidade, você é ótima no que você faz, você tem que... Ai, Rose, meu Deus, não sei o quê. E essa mulher, né, explodiu depois na ACE. Por quê? Porque acreditaram no talento dela, descobriram, mostraram para ela coisas que ela talvez nem soubesse que tinha. Sim. E ela realmente, né, fez um Exato. excelente trabalho. A Sandra, que é a presidente da associação, ela veio por uma indicação do presidente, mas nem Sim. por isso ela deixou de passar pelo processo. Sim. E é uma potência. Sem dúvida. É uma potência, É. tá lá. Né? A Verdade. Érica foi uma indicação, tá lá, Sim. é excelente. Por quê? Porque ela se encaixava. Exato. E muitas pessoas que não se encaixaram, por ela só, Seleção natural vai embora. saíram. Porque aquilo lá Exatamente. estava pesado demais para elas. Sim. Era muito valor, né? Ou Era- seja, era né? muita coisa que elas não queriam entregar. Ou seja, né, um trabalho bem estruturado, bem pensado, alinhado com o propósito, com a missão, faz com que você vá realmente mais longe, né? Que você Faz. alcance resultados que, se você não mexer, você não vai chegar lá. Né? Então, esse case, eu estava lá, eu sei muito bem do que você está falando. Mas eu também quero ouvir um case seu, Patrícia, né? As passagens que você teve também, né? Eu quero também ouvir um pouquinho de vocês a respeito dos treinamentos, o quanto é importante dentro das empresas, né? Se treinamento é investimento, se é custo, que é algo que é sempre falado. Eu sei de cor o que é, mas tem gente que não sabe. Então eu quero que você fale pro pessoal. Então, vou dar um depoimento de um trabalho de 2 anos que eu tive. Eu comecei no Instituto São Paulo de Finanças e depois fui para a FIA. Santander nos contatou e eles queriam fazer algo diferente para a vice-presidência de finanças, porque o que acontece? Finanças bancárias é um mundo completamente diferente de finanças de indústria. E muito se vende para banco finanças de indústria que não tem aderência. Primeiro que o sistema bancário é muito regulado, não só Brasil, mas mundo. E aí eu tive a oportunidade de desenhar junto com os gestores do Santander, da vice-presidência. Então, teve o envolvimento do vice-presidente, um espanhol direto, e veio descendo em cascata. E a gente elaborou um MBA em Finanças Bancárias. Foi muito inovador e foi um marco pro Santander, mas criou muito burburinho entre os concorrentes, principalmente da Unibanco, porque eles sempre disputaram supremacia no mercado brasileiro. Chegou até o Bradesco. Então, quando eles fizeram essa aposta nesse MBA, eles fizeram uma aposta em treinamento, em desenvolvimento. Não foi barato, Mark, mas eles acreditaram que aquilo, eles estavam capacitando os funcionários dele, ia sair um produto melhor. A entrega ia ser completamente diferenciada. E quando a gente fez todo esse mapeamento, eu tive que levantar perfil de todos os candidatos que iriam participar. Teve um processo de seletivo para participar. E o desenho do treinamento foi feito de acordo com o modelo de negócios do Banco Brasil. Então, não foi algo que foi importado, foi dentro da nossa realidade, que o nosso sistema bancário ele tem muitas particularidades e é muito eficiente. E ele é muito reconhecido mundialmente. Então, isso foi um case de sucesso, que até hoje eles internalizaram esse programa, existe, que eu sei porque eu tenho contato ainda com as pessoas. E eu acho, então, que isso é uma demonstração, ok, é uma grande empresa, mas eles entenderam, e eu acho que é isso que é uma visão que está em processo de mudança, que trabalhar treinamento, trilhas de carreira, desenvolvimento, não é um custo, é um investimento, porque o que eu vou fazer esse funcionário gerar para mim em termos de resultado vai ser muito diferenciado. Sim. Então, isso para mim foi um marco na minha carreira. E olha que eu não sou da área de finanças, apesar de eu ter começado na área de finanças. E eu tive que estudar, até para eu entender e conseguir falar a linguagem deles. Sim. Eu olhando, eu sempre quando as pessoas vêm aqui, eu faço questão de entender o que vocês estudaram, o conhecimento, as passagens, e ambas, Rose e Patrícia, têm passagens muito bacanas em grandes empresas, né? Vocês acabaram de dar exemplo do Santander, enfim. Santander? Santander. Do Santander, da Associação Comercial, que é uma entidade que tem 100 anos, enfim. Mas a gente também fala muito bem com os pequenos empresários. Então, eu queria fazer a seguinte pergunta para você, Rose. Sou ainda pequeno, tenho uma empresa pequena, ou tenho uma empresa de 10 colaboradores. Já está na hora de eu ter alguém voltado para o RH? Ou não? Eu estou com 2, 3 pessoas, eu já tenho que ter. Eu terceirizo? Como que você vê isso, Rose?
Ter um RH estratégico, você tem que ter sempre. A qualquer momento. A qualquer momento. Independente do tamanho. Né? Não importa se ele é externo ou se ele é externo. Tá. Interno ou externo. Mas ter alguém cuidando do teu negócio, né? Olhando para o teu negócio, né? Pulsando o teu negócio, você precisa ter desde o momento que você resolve nascer como empresário. Né? Você pode ser só você e mais um. Mas você já tem que pensar. Porque ser estratégico, você é o próprio recurso estratégico que você tem na empresa. Então, se você tem 3 ou 4 ou 5 ou 10, são recursos estratégicos que você tem na empresa, que são as pessoas. Né? Não importa para quantas pessoas você vai vender, se são poucas ou muitas, mas vocês são o próprio recurso estratégico. Então, tem que ter alguém olhando para isso, fora ou dentro da tua empresa, mas que te ajude a montar um planejamento estratégico, né? Que saiba o que é um planejamento estratégico, que isso não é perder tempo, né? Que isso é você realmente saber onde você quer chegar, quais os caminhos que você vai trilhar para que isso aconteça, né? Que você não vai dar tiro para todo lado e você vai acertar, né? Então, estratégico você tem que ser sempre. Quando a gente fala em RH estratégico, são pessoas. Tendo 2 ou 10, você já tem que ter esse olhar estratégico. E para quem ainda não está com esse olhar e pretende contratar ou pretende ele, de alguma forma, com a inteligência dele que ele tem, fazer com que o RH estratégico aconteça. Ter um terceiro é algo que é caro ter um terceiro? Como que é isso? Porque o cara é relativo, né? Não é, não. Não é caro você ter um RH. É o que você falou. Se você entender isso como despesa, é caro. Se você entender isso como investimento, é barato, né? Eu fiz vários processos para pequenas empresas em Jundiaí. E nós fizemos desde o processo de mapeamento até coaching de equipe, desenvolvimento, alinhamento. Então, é uma equipe engajada. Então, quando você tem uma equipe engajada, o recurso que ela vai te trazer é outro, é diferente. Então, você investe num recurso aqui, mas você colhe um resultado diferente também. Né? Ó, então, sendo redundante, é investimento. É investimento, poxa vida. Né? Não é gasto nunca. Não é gasto nunca. Então, você investindo nessa área vai te facilitar o seu crescimento, você vai chegar antes. Né? E aí eu quero voltar ali para Patrícia. Patrícia, reter talentos. Isso é algo que a gente ouve... muito, aliás. Como fazer para reter um talento dentro da sua empresa? O que eu preciso fazer? Existe alguma dica de ouro aí? Como que é isso? A fórmula mágica, Mark? Existe, Rose? Como que vocês veem isso? Eu acho que para você reter um talento, você tem que desenvolver as lideranças. Porque se as lideranças não tiverem consciência dos talentos, elas deixam passar. Aí você tem que desenvolver a liderança e trazer essa liderança para junto de você. E o RH tem que ser um parceiro estratégico. Porque ele vai junto com as lideranças demonstrar e mapear, que nem a Rose falou, mas também a gente vai trabalhar todo o processo de entrega, de resultados, de KPIs, como essa pessoa é importante. Então, o que pode ser feito? Qual é o arcabouço que eu posso fazer para reter essa pessoa? E muitas vezes o processo de retenção tem benefícios, não é salário. Principalmente quando eu estou falando dos millennials. Millennials, eu quero saber o que é millennials, né? Fala um pouquinho de reter talentos, fala um pouquinho de millennials pra gente. Completando o que a Patrícia está trazendo, né? O que eu entendo também que é importante e é fundamental para reter talento? O senso de pertencimento. Tá? Então, quando você tem um funcionário que tem esse senso de pertencimento, né? Ele vai ficar... Ele não vai embora se pagarem R$100 a mais para ele, R$500 a mais para ele ou R$1.000 a mais. Porque ele faz parte daquele processo. Então, ele quer ver aquele processo crescer, ele quer ver florescer, ele quer... Oi? Desculpa. Não, tranquilo, tá tudo certo. Italiano falando, dá nisso. Ele quer celebrar, ele quer... Então, por exemplo, você olhando um pouquinho para essa experiência que você teve na ACE, né? Que você já está no seu 4º ano de ACE, daqui a pouco vai chorar e eu sei que vai. E por que você vai chorar? Pelo senso de pertencimento. Né? Porque verdade. Isso virou realmente parte da tua história, parte da tua vida. Aquelas pessoas fazem parte hoje da sua história. Né? Então, o que você percebe hoje na sua equipe? Você teve 4 anos para experimentar essa equipe, né? O que você acompanhou
na tua equipe hoje, quais as evidências que você traz? Eu posso perguntar também? Pode, com certeza, Né? a gente está batendo um papo. Quais as evidências que você tem hoje desse senso de pertencimento olhando para a tua equipe? Sim. Né? E aí você vai me dizer, essas pessoas vão embora da CE? Não. É bem isso, Rose. As pessoas, elas se sentem... eu posso dizer que donas, né? Mas não é exatamente dono. Mas ela faz parte de tudo aquilo, né? Muitas vezes o mercado lá fora oferece valor até maior, mas ela realmente ela acorda, veste a camisa, arregaça as mangas e faz acontecer. E é feliz no ambiente, né? É um ambiente de trabalho... Elas demonstram isso. É um ambiente de trabalho... Eu digo que é um ambiente de trabalho familiar, mas lógico, com a técnica necessária. E aí as pessoas, de alguma forma, também fora do ambiente, são amigas, né? Gostam de estar lá, falam com brilho no olho da associação comercial. Igual o seu, né, agora. Obrigado. e tudo isso faz com que, de alguma forma, retenha realmente as pessoas. Sim. E lá, a gente falando um pouquinho de associação comercial, realmente tem muitos talentos lá, né? Tem pedra que era bruta e virou diamante, tem pedra que o diamante está cada dia ficando mais bonito. Mas vocês então isso é muito bacana. Sim, né, lá atrás nós fizemos um trabalho, né? E a gente continua fazendo até hoje, né? Um acompanhamento. E eu acho que é o que a Rose falou, né? E você também falou. Né, você ter uma liderança que demonstra isso, que incentiva isso. Que banca isso. Que diz da missão, dos valores, do propósito, né? E as pessoas estando alinhado fica muito mais fácil, né? Diz e vivencia, né? Porque eu não posso ter um discurso diferente da minha prática. Então, isso também é uma coisa que serve para grande e para pequeno empresário, né? Eu posso ter um negócio pequenininho, mas o que eu falo eu preciso cumprir, né? A minha verdade, ela tem que ser demonstrada em atos, né? Se eu digo para você que o valor é respeito e eu coloco a plaquinha lá na parede, que os nossos valores, aquela coisa que a turma põe, né? Que é bonito para pôr na loja, seja lá o que for, respeito, comprometimento, papapá. Aí vai a pessoa na loja, ai, você viu o fim de semana que você foi lá? E o cliente é você. E eu tô aqui, Patrícia. O cara foi, não foi. Ai, fiquei esperando. Ai, foi chato aquele baile. Vai pagar com cartão? Vai pagar com o quê? Pix? E continua falando? Então, quer dizer, está lá escrito comprometimento, está escrito respeito, mas eu não respeito o meu cliente, né? Aí, o patrão vai falar alguma coisa para o fulano, viu, desliga essa mulher, grita, fala, maltrata, trata mal, né? E aí está lá na plaquinha, né? Então, é aquilo que você falou, eu digo, mas você tem que viver aquilo que você diz. Até com filho, não é? Você tem filhos? Não, eu não tenho filho, mas eu tenho sobrinhos. Tem sobrinhos, funciona também. Funciona. Com sobrinho, você tem filhos, né, Mari? Sim. Com filho é a mesma coisa, né? Se a gente diz, a gente realmente tem que ser exemplo daquilo que a gente diz. Não adianta falar que tem que respeitar os outros e quando ouve falar do pai e da mãe, nossa, sua mãe é autoritária, seu pai é mal educado. Coerência, né? Tem que ter coerência, né? Você sabe o que você está falando, Rose, e me remeteu, eu trabalhava numa indústria, e na época de auditoria, o rapaz que era gerente, diretor, fazia a gente decorar toda a fábrica. Decora qual é a missão, visão e valores. Aí a gente ficava olhando para a plaquinha para decorar o que estava escrito. Ou seja, hoje você me falando, me remete à situação que, aquilo lá não estava alinhado, não estava alinhado na prática, né? E na auditoria a gente tinha que saber para falar para o auditor, né? Mas, quero dar uma volta aqui e eu quero voltar numa palavra que você falou, Patrícia. Millennials. Explica pra gente o que é o Millennials e sabendo um pouquinho, sei pouquinho a respeito disso, esse pessoal aí é muito diferente, é complicado, é mais fácil de lidar. Como que é essa... Me explica o Millennials. Vamos lá, vamos explicar o Millennials. Explica para quem está nos ouvindo aí. Por nós. Isso. Eu sou da geração X. X. Acredito que todos vocês também sejam da X. A gente está exprimido, dizem que é a menor geração, que nasceu no final dos anos 60, 70, até o comecinho de 80, pela linguagem, pela cronologia do Brasil. Tá. E a gente é um pessoal que é acostumado a trabalhar sob pressão, adora desafio, mas ainda, como eu brinco, é analógico. E a gente aprendeu a ser digital.
Tá. Por força das circunstâncias, porque a gente é muito adaptável. Agora, lidando com pessoas mais jovens, que são a geração Y, que já não são tão mais jovens, acho que atualmente, e os que vieram, os Zs, e a gente se depara hoje em dia com os millennials. Millennials. Que são eles? Eles são a geração totalmente digital. E a noção de tempo deles é diferente da nossa. Só que a noção de tempo do negócio pode ter acelerado um pouco, mas não mudou tanto assim. Então, eu acho que o grande desafio no processo de retenção dos milênios é como eu trabalho a noção de tempo, porque eu não vou ter novidade o tempo inteiro, eu não vou ter desafio o tempo inteiro, e eu vou ter atividades que fazem parte do meu escopo de trabalho, que são rotineiras, que são menos do que eu tinha antigamente, mas fazem parte. E para eles isso é um nó. É um nó, porque eles querem novidade, eles querem estar online, on time, e às vezes não é assim. Negócios andam mais rápido? Andam, eu acredito que sim. A tecnologia deu essa acelerada? Deu. Mas não na proporção que os milênios supõem. Então, ajustar, e a liderança que está trabalhando com eles, que pode ser da geração X, mas muitos são Y, como é que eu ajusto a minha noção de tempo e de entrega? E você vê que eu sempre falo entrega porque eu sempre olho para a cara do resultado, porque no final todo mundo vai ser cobrado por resultado. E como eu faço essa entrega? E perder milênios é difícil porque eles não são... que nem diz a Rose, o comprometimento deles é mais instável. Na verdade, eles são imediatistas, né? Eles já entram querendo sentar na cadeira do diretor, né? Ou eles nem querem, né? Eles falam que eles não querem nem crescer, mas eles querem fazer aquilo. Então, é complicado mesmo. Por isso que você, quando trata essas pessoas de diferentes gerações, os mais jovens, o senso de pertencimento é necessário, é importante. Né? Porque eles precisam ver sentido, né? Eu vejo, olha, meu filho, por exemplo, no colégio, ele está no ensino médio, no 2º ano. As coisas têm que ter sentido até para ele aprender. Ele questiona Entende? isso, né? Porque ele fala assim, para mim é inútil. Isso, é inútil, né? Ele teve uma época que ele foi para o currículo alemão, depois voltou para o currículo brasileiro e ele aprendeu sobre o desenvolvimento da minhoca, tanto no currículo internacional quanto no outro. Ele falou... Para que eu preciso saber sobre o desenvolvimento da minhoca? Isso não é inútil para mim. Sim. Então, ele é uma pessoa... E assim, meu filho, posso falar um casezinho? Ele não leva caderno para a escola. Tá? Ele não leva caderno. Os professores já falaram que ele tem que levar caderno. Quantos anos ele tem, Rose? 16, vai fazer 17 anos. Só que ele é um case para ser estudado. Ele vai bem na aula, ele vai bem nas matérias, se chamar para ele ir na lousa, ele faz tudo, só que ele não leva caderno na escola. E aí já falaram para ele, mas você tem que trazer caderno na escola. Ele falou, mas eu aprendo prestando atenção, não olhando para o caderno. E aí, então, eu aprendi a respeitar meu filho nessa diferença dele. É a mesma coisa esses jovens quando entram pro negócio. Você não pode olhar para ele igual você olha para nós. O seu filtro. Para a gente, com o nosso filtro. Assim... Eles falam o que eles pensam, né? A gente tem todo aquele cuidado para falar com o superior, eles tratam quase... É como igual, viu? né? É quase falar, viu? O cara, né? Mano, cara. Né? É quase falar assim, né? Isso é maneiro. Eles são mais práticos? Muito mais. Muito mais. Sim, eles são mais eles chegam no ponto. Então, a gente tem que aprender demais com eles. Eu penso, porque assim, também não serão infelizes como muitos dos adultos ficaram nas suas carreiras. Porque muitos não tiveram coragem de mudar. Eles têm, né? Eles têm. Eles são mais ousados. São mais ousados. Sim. Eu conheço, vocês devem conhecer, a gente não sei, eu acho que eu sou um pouquinho mais velha, mas a gente conhece pessoas que passaram uma vida e não tiveram coragem de fazer uma mudança. Sim. Né? Então, é louvável também isso neles, essa postura mais imediatista, prática. Às vezes faz a gente repensar na nossa vida, nas nossas crenças. É um chacoalhão, né? É um chacoalhão. Então, é muito bom ter também jovem na empresa. É muito bom, porque isso faz as empresas ficarem mais jovens. Muitas vezes, enxergando... produtos diferentes que as pessoas mais velhas não enxergam, né? A necessidade de mudança, aquilo que falou, se ficasse só na gente, a gente ia ser analógico a vida inteira. É mais fácil. E falando de imediatismo, né? Nosso podcast, ele é justinho, assim, com relação ao horário. Eu queria ficar aqui a tarde toda, a manhã toda com vocês conversando. Tem muitos assuntos ainda que a gente pode conversar, que eu queria, inclusive, colocar a questão do burnout,
que eu acho que pode estar ligado à questão do Millennials. Tá ligado? Tá ligado? Sim, com certeza. Tá ligado. Esse pessoal aí não tem horário? Como que é a questão do burnout? De forma rápida, para o pessoal entender. De forma imediata, né? Tem como falar de forma imediata? Quando eu falo, eu não sou nada imediata. Acho que eu vou passar a bola para quem fala. Patrícia. O burnout é um esgotamento total. E muitas vezes o burnout é causado pelo próprio indivíduo, porque ele não consegue ver limites nele mesmo, ele se sente uma autopressão tão grande. E eu acho que o burnout nos milênios até acontece, mas eu acho que acontece nos mais velhos, porque a gente quer sempre se superar e acha que não fez o suficiente. E aí é um problema de saúde mental gigantesco que veio com a pandemia, escancarou, mas ainda é muito frequente, tanto que eu estou vendo muitos programas de saúde mental. Mas no jovem também, viu? Nos jovens, principalmente com aqueles que ficaram isolados e tiveram que estudar à distância. E aí isso, eu não sei, eu tenho uma prática, não sei se você tem prática de consultório, eu também tenho, e jovens que... Muito jovem com problemas, muitos jovens mesmo. Adolescentes, e principalmente escolha de carreira, no meu caso, que é o que eu trabalho. Quem nos acompanha principalmente quem está voltado para a questão da tecnologia, né? Até mesmo porque nós estamos no YouTube, a gente está no Spotify, a gente está nas redes sociais. Aliás, gostou, compartilha, encaminha para os amigos, dá joinha, se inscreve, todos esses termos aí. Eu queria colocar para vocês a seguinte situação. Como que hoje a tecnologia, ela ajuda na gestão do RH? De modo a ela ser mais eficaz, mais acessível? A tecnologia ajuda ou atrapalha? Como que vocês veem isso? Depende de como você atribui, né, o peso para a tecnologia. Por exemplo, é lógico que a tecnologia ajuda, né? E hoje, pensando em tudo que a gente vivencia, quando você tem a tecnologia, você replica as coisas que você pode fazer para 10, para milhares de pessoas, né? Então, a tecnologia ela é importante, ela é necessária, mas o que a gente não pode fazer é atribuir a isso, né, um papel que é do humano, né? Então, mesmo nas escolas, quando você falou do burnout, mesmo nas escolas, eles começaram a dar aulas através de aulas online. Ninguém tinha preparo para isso, nem professor na época, quando isso aconteceu, e nem aluno para receber daquele jeito. Então, o que precisa ser feito? Eles estavam tão voltados para a tecnologia que eles ainda precisavam se desenvolver, que muitos perderam de vista o cuidado, o olhar, o cuidado, o aproveitamento, o engajamento, tanto que os alunos assistiam aula de câmeras fechadas, né? Sim. E dormindo, às vezes. E muitos nem levantavam. Da cama. E até que ponto os professores estavam preocupados ou voltados para essa questão, ou em cumprir o planejamento de aula que ele tinha que cumprir, de dar X aulas de português, X aula de matemática, foram para esses itinerários do ensino médio, né? Nem a escola preparada para fazer o itinerário, e nem o aluno preparado para fazer uma escolha tão séria, quando ele estava com tantas outras crises próprias da idade dele em fazer essas escolhas. Então, a tecnologia ela sempre ajuda se a inteligência humana também não deixar de fazer a parte dela. Sim. Não dá para você atribuir, por exemplo, mesmo perfil comportamental. Existem vários sites que tem lá. Você contrata a pessoa, e os pequenos podem ter visto isso também, os médios, os grandes, contrata a pessoa, já sai um relatório comportamental. Um relatório comportamental baseado num inventário, num assessment de 5 minutos que você fez, né, na internet, sai um relatório gigantesco falando do perfil da pessoa. Aquilo é um relatório, não significa que a pessoa tenha todas aquelas qualidades ou todas aquelas dificuldades que estão nesse relatório. Se não tiver um humano, um profissional por trás para poder fazer essa leitura, baseada numa entrevista bem feita, numa leitura mais técnica, você pode cometer erros horríveis seguindo um relatório que você pegou na internet, que é uma coisa boa, né? Sim. Só que tem que ter a leitura do profissional, tem que ter, vamos dizer assim, tem que ser personalizado. Sim. Isso. As pessoas Sim. não são
Existem tipologias de personalidade, mas as pessoas não são pacotes. Sim. Cada um é um, né? É único. Não dá para você pegar e falar, tem 16 tipos segundo Jung. Então eu vou classificar o Mark tipo 1, eu 2, Patrícia 3. Não dá para ser assim. Cara. Então, você tem que pegar um pouquinho das tendências, mas você tem que realmente... se o pequeno quiser crescer, né, ele vai crescer sim, e ele está perto do funcionário dele, então isso já é bom, Muito porque bom. tem o olhar, tem o cuidado, né, e é só potencializar Legal. isso. Né? E aí, Patrícia, a tecnologia vem para ajudar o RH ou não? E, por fim, assim, ó, porque a gente está encerrando, de novo, gostaria de ficar o dia todo com vocês, eu quero que você também dê uma dica final para você. Já quero também te agradecer da sua presença. Obrigada, Marcos. Né? Mas fala um pouquinho da tecnologia e depois deixa uma dica pro pessoal. Acho que a tecnologia é um meio, não é um fim. E nesse processo de ela ser um meio, ela ajuda muito e ela possibilitou o acesso a pequenas e médias empresas ao RH, porque eu consigo baixar o custo desse investimento, então vamos falar assim, o custo do investimento fica menor e eu propicio algo mais estratégico para as empresas. Então, a tecnologia é importante, mas eu preciso ter a cabeça humana pensando por trás, que nem a Rose falou. E aí eu acho que a figura uma imagem que me vem à cabeça, que eu tenho trabalhado bastante, que é o ecossistema de RH. A gente trabalha dentro de uma visão de ecossistema em que a gente consegue atender pequenos e médios com a mesma qualidade e eficiência do que uma grande. E o Brasil é formado por pequenas e médias empresas. A gente não tem que ter ilusão que a gente só tem multinacional, grandes empresas nacionais, né? Sim. Então, acho que a gente tem que ter essa humildade. A tecnologia nesse processo, ela ajuda bastante, mas acho que o profissional de RH tem que estar qualificado e atualizado. Bacana. Dentro dessa linha. E o RH tem que ser menos resistente à inovação. O RH, às vezes, as pessoas de RH são resistentes à inovação e, às vezes, a inovação ela vem para ajudar. Sim. A gente tem que ter filtro. Sem dúvida. Legal. Então, eu acho que isso é uma das coisas assim que eu percebo bastante. Bacana. Uma dica fácil para que quem ainda não se antenou, se antene com a sua dica aí, para que ela avance e tenha sucesso. Se você reconhece pessoas de valor dentro da sua empresa, cuide delas. Porque elas podem ser um bem precioso, que quando a gente perde é que a gente dá valor. Que legal. E isso vale para tudo na vida. Mas quando a gente está trabalhando dentro do nosso negócio, às vezes é muito complicado eu conseguir repor aquela pessoa. Observe, cuide, trabalhe o investimento em pessoas. Não é custo, é investimento. Bacana. Obrigado pela sua presença, viu, Patrícia? Eu que agradeço. Você, Rose, obrigado da sua presença, de você estar aqui, mas eu também quero que você deixe uma dica para quem está nos ouvindo, enfim. Olha, eu faço minhas palavras da Patrícia. Olha como eu fui sucinta e objetiva. Falei pouco, porque está acabando. É exatamente o que eu acredito. RH tem que cuidar das pessoas. Sim. Né? E você entender isso, você está entendendo que é o melhor ativo da tua empresa são as pessoas. Né? Então, é cuidar das pessoas, investir nas pessoas, olhar se elas estão felizes dentro da tua organização, se elas estão no lugar certo, porque muitas vezes essa pessoa pode ser um talento em outra área e você não precisa simplesmente trazer alguém de fora, mas você pode remanejar e você pode aproveitar esse talento numa outra área que ela vai trazer o resultado que você precisa para a vida dela e para a tua empresa também. Então, esse olhar cuidadoso que o RH estratégico tem que ter é o coração pulsante da tua empresa, que você precisa sempre estar lembrando. Obrigado, Rose. Obrigado, Patrícia. Para você que nos acompanha, vocês acabaram de ter uma aula de pós-graduação, aliás, a pós-graduação inteira, né? Percebam que, assim, ó, as duas, a dica foi bastante parecida, ou seja, valorize quem você tem dentro da sua empresa, né? Para que você aí alavanque cada vez mais os seus negócios, tá bom? Essa é a ideia do ACECast, sempre levar conteúdo de relevância para vocês. Se vocês curtiram, manda lá pro amigo, curte, se inscreve, YouTube, Spotify, e é isso aí. Até a próxima. Muito obrigado.